Trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona o indicador RSI, o Índice de Força Relativa, ou Relative Strength Index em inglês. Esse é um indicador muito utilizado na análise técnica e você provavelmente já conhece, sabe mais ou menos como é que funciona esse indicador. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que você provavelmente não viu em nenhum outro lugar. E eu espero realmente agregar alguma coisa ao seu conhecimento ao final desse vídeo. Então fica comigo, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente, se inscreve aqui no canal da Markets.com que eu sempre vou estar te trazendo conteúdo de alta qualidade e alto valor para você, beleza? Então já se inscreve e vamos pro vídeo. O indicador RSI, ele foi criado há muitos anos atrás por um cara chamado John Wells Wilder Jr., tá? Ele trouxe a ideia do RSI nesse livro, uma revista em New Concepts in Technical Trading Systems de 1978. E, basicamente, o indicador RSI é um dos indicadores mais utilizados na análise técnica hoje. Você já deve conhecer a ideia por trás do RSI. E aqui eu vou te apresentar algumas formas diferentes. O que esse indicador mede? Ele foi pensado para alguns usos, tá? E ele ajuda a entender o índice de força relativa. Tanto que o termo, o nome desse indicador em português, como é utilizado aqui no Brasil, tá? O nome original é Relative Strength, cadê aqui? Index, tá? Ou RSI. Eu prefiro RSI, tá? Mas se você for ver o nome em português desse mesmo indicador é o IFR, Índice de Força Relativa, que quer dizer a mesma coisa, Índice de Força Relativa, ok? Ou IFR nos termos em português. E o que esse indicador mede? Esse indicador aqui na parte de baixo, tá? Eu estou na plataforma agora MetaTrader 5, aqui da Markets.com. Eu vou te mostrar como é que funciona esse indicador. Você, para colocar esse indicador na tela, tá? Você vem aqui em inserir na parte superior de cima, ou aperta Ctrl N, também N de navio ou de navegador. E aí você vai ter várias abas por aqui em osciladores, e aqui está, RSI, Relative Strength Index, o nome completo, tá? Arrasta para dentro do gráfico e a configuração padrão do RSI é de 14 períodos, ele mede os últimos 14 períodos e ele tem dois níveis que são os mais conhecidos, de 30 e de 70, tá? São esses dois os principais níveis do indicador RSI. A forma normal como ele vem é uma corzinha um pouco mais fraca, um pouquinho mais suave, mas eu prefiro a cor um pouco mais forte, marcado assim, tá? Então, basicamente é isso. Para que serve o RSI? Ele mede a força do movimento do preço. Então, ele é sempre calculado a partir do desenvolvimento do preço, tá? Então, ele mede a força desse movimento comparado com os últimos 14 períodos e ele cria esse histórico para a gente aqui embaixo, tá? E ele tem, originalmente, ele tem dois níveis, 70 e 30. O que quer dizer, e essa aqui é a forma que talvez você conheça e saiba utilizar o RSI, e tá tudo bem, é a forma comum, mais tradicional. A forma tradicional de usar o RSI é da seguinte forma: quando o preço passa para cima de 70, podemos até pintar isso aqui, ó, colocar de uma cor vermelha. Quando ele passa para cima de 70, isso tende a mostrar que o mercado está em uma situação de sobrecompra, ou seja, ele foi comprado. Os compradores ficaram muito empolgados e compraram muito, podemos dizer dessa forma, tá? Eventualmente, quando acabam os compradores, né, acaba sobrando apenas os vendedores, e aí, em uma situação de sobrecompra, o mercado tende a fazer uma retração, um movimento de queda, tá? E quando ele passa para baixo, então olha só, passou para cima de 70, significa que o mercado está potencialmente em situação de sobrecompra, e isso abre espaço para uma retração mais forte no indicador, no RSI, no preço, tá? Então aí ele tende a fazer o movimento. Quando ele passa para baixo de 30, ele tende a mostrar para a gente que o mercado está em uma situação de sobrevenda, porque os vendedores se empolgaram, empurraram muito o preço para baixo, e agora eles estão potencialmente cansados, pode abrir espaço para uma retração, um movimento de alta. Então a gente pode observar, não é sempre que acontece, em boa parte das vezes que o preço passa para cima de 70, o mercado depois ele tende a cair. Quando ele passa para baixo de 30, o mercado tende a subir. Aqui ele passou para baixo de 30, a gente pode observar nesse pontinho, e aí ele subiu um pouco. Aqui ele passou para baixo de 30 e aí, na verdade, ele só ficou lateralizado, não retraiu muito. Passou para baixo de 30, aí ele fez uma retração e assim por diante, tá? Essa é a forma tradicional de utilizar o RSI, o Índice de Força Relativa, entendendo como é que compradores e vendedores estão se relacionando entre si
e como que cada um deles está expressando um dos sentimentos mais importantes na hora de analisar o mercado. Qual é um dos sentimentos mais importantes? Vou escrever para você. Exaustão. Exaustão. O RSI, por excelência, ou por definição, principalmente, ele ajuda a entender esse cenário de exaustão no mercado. O que é exaustão? É canseira, podemos dizer assim. Okay? Imagina que você levanta de manhã e você vai correr 5 quilômetros todos os dias. Beleza. Então, quer dizer, 5 quilômetros de corrida para você está ok, está dentro do seu esperado. Mas se em algum determinado dia você decide correr 15 quilômetros, você não está acostumado a correr 15. O que você vai sentir? Vai sentir canseira. Então, a partir de 5 quilômetros, conforme o preço, conforme você vai correndo mais, isso vai aumentando a chance de você parar de correr, porque você está ficando cansado. Assim é também uma das leituras ou interpretações do RSI, que ele ajuda a entender a canseira do mercado, canseira de vendedores. Quando o preço passa para baixo de 30, isso significa que os vendedores estão potencialmente cansados, e aí isso abre espaço para uma retração, como aconteceu aqui, e aí ele fez uma retração. Quando ele passa para cima de 70, os compradores estão potencialmente cansados e pode abrir espaço para um movimento de queda. Agora, isso que eu falei até aqui, você provavelmente já sabe. Né? Se você gosta do indicador RSI, como eu gosto, é possível que você já saiba tudo isso. Agora, eu vou te trazer algumas coisas aqui que tem a ideia de ampliar a tua visão a respeito do RSI. Ok? Então, para ficar bem organizado o nosso vídeo, eu vou elencar aqui os itens do que eu vou te falar. Tá? Então, primeira coisa, nós já falamos, é a ideia da exaustão. Ok? Exaustão de compra ou de venda. Preço passou para cima de 70, talvez compradores, não é sempre que acontece, é muito importante lembrar disso. Tá? Pode ser que os compradores estejam cansados e aí o mercado vai fazer uma retração, aqui não aconteceu, aqui depois aconteceu, aqui também fez, aqui ele fez um movimento de alta, não foi muito grande, tá? Estamos aqui no EURALD gráfico de 1 hora. Primeira coisa é a exaustão. A segunda coisa que nós podemos pensar. Então nós temos duas coisas aqui, tá? Temos a linha azul, que é a leitura do RSI, e temos os níveis de 70 e 30. Isso aqui é o mais conhecido, mais usado, mas nada impede a gente de usar outros níveis. E aqui já começa a abrir um pouco mais as possibilidades do uso do RSI. Vamos pensar, por exemplo, vou tirar esse 70 e esse 30 aqui, eu vou colocar 50. Isso aqui já é um outro uso bastante interessante, para identificar tendência quando o preço está predominantemente acima de 50 ou abaixo de 50. Então, o segundo uso do RSI pode ser para identificar tendência. Esse pode ser o segundo uso do RSI. Ou seja, no nível de 50, acima do nível 50, o preço tende a estar em uma situação de tendência de alta. É uma ferramenta bem legal para identificar tendência. Tá? Então, acima de 50, tendência de alta. Passou para baixo de 50 e começou a ficar um pouco para baixo de 50, né, como ele aconteceu daqui para frente principalmente, o que tem depois é uma tendência de baixa. Então, um dos usos, primeiro uso é exaustão, segundo, tendência. Agora, você deve ter reparado que quando a gente coloca o nível de 50, por exemplo, no RSI, tá, muitas vezes o preço fica assim, ó. Vou até ampliar para você ver, o preço fica desse jeito, ele passa para cima, passa para baixo do nível de 50 e não define muita coisa. Então, isso abre. E aí você tem que usar a sua imaginação para criar ou modificar indicadores desse jeito. Tá? Isso abre possibilidade para a gente fazer uma outra coisa. Em vez de usar 50 exatamente, a gente pode criar uma zona neutra aqui no meio do RSI. Uma zona neutra aqui. Tá? Como é que seria? Bom, vamos colocar aqui, começar colocando 60 e 40. Vou colocar 60 aqui, vou adicionar mais um nível e eu coloco 40. E agora nós temos duas bandas. Agora começou a ficar um pouco mais claro. E eu consegui eliminar boa parte desse ruído do meio. Então, a partir daqui, você lembra que eu te marquei agora há pouco, né, a zona superior, marquei de vermelho aqui em cima? Agora, dentro dessa interpretação, eu posso marcar isso de verde. E aqui embaixo, e aqui é só para fazer um recurso visual aqui, tá, para você ver. Então, quando o RSI está acima de 60, ele está em uma potencial tendência de alta. Quando ele está abaixo de 40, está em uma potencial tendência de baixa. Tá?
Mas parece que 60 ele ficou muito longo aí, né? Ficou muito, não ficou tão legal. Vou melhorar isso aqui um pouquinho, vou colocar 55 e 45. 55 e 45. Opa, agora ficou melhor. O que eu estou te falando aqui é o seguinte, para nós, uma das possibilidades de uso do RSI é você olhar, olha, se o preço está acima de 55, se o preço está acima de 55, então é possível que esteja uma tendência de alta. Se o preço está abaixo de 45, então é possível que esteja uma tendência de baixa. Se ele está entre os 55 e o 45, tá? Pode ser que ele tenha feito uma retração e etc. Pode ser que ele esteja uma zona neutra. E agora vem um outro uso que você pode imaginar com o RSI. Vamos dar uma olhada. Gatilho de entrada. Vou colocar aqui para você. Terceiro, isso aqui já começa a ficar um pouco fora do tradicional que você vê por aí, tá? E aqui começa a ficar legal. Imagina só que o que tem acontecido antes, e aí você pode criar um plano baseado nisso que eu vou te falar agora. Imagine que você tenha olhado antes, ou que você tenha visto que o RSI está nessa situação aqui, ó. Vou sinalizar para você, tá? Ele está aqui, ó, acima de 55, já mostrando uma tendência de alta no preço, tá? O que pode ser feito? Pode ser feito o quê? Esperar que o RSI volte para o espaço entre 55 e 45, e quando ele sair para cima dos 55 de novo, isso pode ser um gatilho de uma possível compra. Vamos ampliar um pouco isso e você vai entender exatamente. Então imaginemos a seguinte situação. Aqui o mercado estava um pouco indeciso, beleza, ele rompeu e foi para cima de 55. Tendência de alta no preço. Beleza. O RSI voltou para a região, para a zona neutra, entre 55 e 45, fica esperto. E qual foi o próximo movimento? Ele passou para cima de 55 nesse candle aqui, ó. Então, dentro dessa situação de tendência, nós temos uma possível oportunidade de compra nesse contexto que aconteceu aqui. O que eu estou fazendo aqui é te mostrar uma possibilidade da criação de uma estratégia de acordo com o indicador RSI. Então, nesse caso, qual que seria o contexto? Identificar uma situação onde o RSI está acima de 55, quando ele voltar para o espaço dessa zona aqui, entre 55 e 45, então nós podemos pensar que se o próximo movimento, quando ele romper para cima de 55 de novo, pode ser uma oportunidade de compra para o mercado subir mais um pouco. Ou pode ser o contrário. Imagine uma situação, aqui, por exemplo, o preço passou para baixo, ó, passou para baixo do nível de 45 aqui, o preço caiu. Beleza. Quando ele voltou, ele saiu para baixo do 45 de novo, depois de ter voltado. Então, exatamente, vamos colocar aqui uma linha vertical, aqui. Vamos deixar um pouco menos grossa essa linha e colocar um azulzinho. Ok, aqui uma venda, possível venda. E aí o mercado depois caiu, tá? Isso pode ser um plano de trading. Então, primeira coisa, exaustão. Segunda coisa, tendência. Terceira coisa, gatilho de entrada. Quando o preço volta para uma região e depois sai. Dentro aqui do conceito de exaustão, a gente pode pensar também em um gatilho, tá? É uma coisa que é muito utilizada e eu acabei não falando aqui para você, apesar de ser bastante conhecida, mas eu vou falar mesmo assim, tá? Então, aqui é 70 e aqui é 30. Nós, voltando agora, só voltando um pouquinho o assunto, tá? Vou voltar a falar aqui da exaustão. Qual que é a ideia por trás da exaustão? É que quando o preço passa para baixo de 30, então ele está cansado, né? Tem boa chance de fazer um movimento de retração. Nesse caso, passou para baixo de 30, então talvez ele vai subir. Um gatilho que é comumente usado é quando o preço passa para baixo de 30, tem duas formas. Uma é quando ele entra abaixo de 30, já faz uma compra. Essa é uma das formas, tá? A outra forma, um pouco mais conservadora, eu diria, seria aguardar quando o RSI sair debaixo da zona de 30 para cima de novo. Então, aqui ele esteve abaixo de 30 e quando ele passou para cima de 30 de novo, então aí sim seria uma possibilidade de compra, ok? Aqui então, exaustão, vamos colocar aqui, exaustão mais gatilho.
Tá? Essa é outra possibilidade. Aqui o gatilho de entrada, em uma situação de tendência, a gente já viu isso aí. Agora, quando nós pegamos um indicador, qualquer indicador, tá? E nós utilizamos a versão de fábrica, podemos dizer assim, né? A versão como ele surgiu naturalmente, geralmente isso não é otimizado para a situação do mercado, porque ele vai ter um parâmetro, vai ter um número, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, 70-30 é um número genérico. São níveis genéricos que não estão adaptados para a condição do mercado nesse momento. Então, nem sempre esse 70-30 é a melhor opção. Assim como o 14. Tá? Mas vamos falar do 70-30. Imagine que nós pudéssemos otimizar, ou pudéssemos não, né? Eu acho que é importante. Acho que temos que otimizar o indicador para qualquer situação que a gente tiver, para a situação do mercado que a gente está enfrentando naquele momento. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu gosto de pensar nos últimos candles, identificar as últimas leituras que funcionaram. Então, aqui a gente está falando de 370 candles, tá? 370 candles nessa leitura. Se a gente pegar, nós podemos olhar muito bem, identificar quais foram os níveis do RSI que de fato melhor funcionaram. E a gente atualizar isso constantemente. Nesse caso, especificamente aqui, ó, o ponto mais alto, a leitura mais alta do RSI foi essa. O segundo topo foi esse, depois esse e depois esse. Se eu tivesse que otimizar um número para falar assim, olha, o número que melhor funcionou, eu pegaria os 3 números, os 3 picos mais importantes dos últimos 370 candles nesse caso. Tá? Os 3 picos dos últimos 370 candles. Quais foram os 3 picos mais importantes? Esse aqui, esse daqui e esse daqui. Foram os 3 picos. E aí eu colocaria, aqui identificaria uma região, uma leitura do RSI que tivesse me dado uma possibilidade nesses 3 picos. Tá? E aí, nesse caso aqui, a gente estaria falando de torno de 76, 77. 76 vai ficar bom. Então, em vez de usar o 70, que é a configuração padrão do indicador, eu posso vir aqui e otimizar isso. E no lugar de 70, põe 76. Vou até deixar isso aqui um pouco mais forte para você ver. Aqui. Ok. Então, eu coloquei 76. Agora, ele já ficou um pouco mais ajustado. Aqui teria sido uma operação negativa? Teria. Ok. Aqui já teria sido uma operação potencialmente vencedora. Aqui teria sido uma operação vencedora. Ok? Muito bem. E os fundos? A mesma coisa. Quais são os 3 fundos mais relevantes dos últimos 370 candles? Esse aqui é o mais importante e esses dois aqui estão em pé de igualdade. Tá? Eu colocaria um pouquinho a coisa mais para baixo, só para não deixar o padrão também. Vou colocar aqui 28, 28.5, 28. Então eu venho aqui e ajusto isso aqui para o 28. Em vez de 30, coloco 28. Tá? Esses são os níveis que mais funcionaram para o RSI nas últimas 370 leituras. E aí, o que eu faço? Ó, esse nível aqui, 78, 76, desculpa, falei errado, 76 aqui em cima e 28 aqui embaixo. O que foi que aconteceu? Bom, ele chegou aqui, quando ele passou para baixo de 28, né, ele fez um movimento de alta depois. Aqui, chegou aqui muito perto, deixa eu ver quanto foi essa leitura. 27,71, tá? Depois ele chegou a subir 60 e poucos pips, e aqui também, mesma coisa, chegou a subir, inclusive está subindo um pouco ainda no EURALD. Esse quarto item é a otimização, tá? E isso vai mudar de acordo com o período que você estiver usando, tá? O gráfico de 1 hora, gráfico de 5 minutos é diferente, gráfico diário é outra coisa. Vai mudar de acordo com o horário, principalmente se for day trade, em períodos menores, o RSI ele pode ser muito diferente, né, na madrugada e de tarde, são coisas diferentes. Tá? E a gente pode calibrar isso, otimização ou calibrar, vamos colocar aqui, né, calibrar. A gente pode fazer essa otimização ou calibrar o indicador para a situação do mercado que está acontecendo nesse momento. Onde que está o erro de muita gente que começa a utilizar o indicador, o RSI? Está exatamente de utilizar somente a configuração padrão e não chega a fazer uma configuração calibrada, uma otimização para aquela situação. Pode ser que o 70-30,
que é o padrão do indicador, pode ser que ele funcione muito bem, né, durante um dia, dois e etc. E depois, os níveis que vão funcionar melhor vai ser, sei lá, 78 e 19. E aí é outra situação. E depois pode ser que o 70-30 volte a funcionar de novo. E depois os 65, né, 32 e etc. Então, isso aqui, essa calibragem do indicador é muito importante. Por exemplo, se eu for utilizar, só um exemplo, se eu fosse utilizar o RSI no gráfico de 5 minutos, ó, no gráfico de 1 hora, eu coloquei 76 e 28. Ficou calibrado para esse período. Beleza? Mas se eu for colocar no gráfico de 5 minutos, eu não iria usar esse nível. Por quê? Porque o 76 tem só esse pico aqui, ó, que foi pouco antes de uma notícia importante. Depois, o preço não chegou mais no 78. Tá? Então, para o gráfico de 5 minutos, eu preciso calibrar de novo. E aí eu posso fazer, vou dar uma dica para você, tá? Vamos escrever aqui um pouquinho. Calibragem do RSI, últimos 3 topos de fundos mais relevantes dos últimos 370 candles. Uma coisa, não se apegue a 370 candles exatamente, tá? A ideia não é essa. A ideia não é que você tenha um número exato aqui, não. Mas que você tenha uma visão de quais foram os topos, os 3 topos de fundos mais relevantes dos últimos vários candles, tá? A gente pode olhar assim, nossa, qual que foi o topo mais importante, etc. Eu gosto de uma visão desse jeito. Se eu for calibrar o RSI para o EURALD no gráfico de 5 minutos, dentro dessas condições, eu não deixaria ele no 76. Qual que seria o topo mais, os 3 topos mais relevantes? Descartando isso aqui, porque tem só ele sozinho, né? Não adianta também colocar um negócio muito longe, que aí o mercado não chega lá. Então, dos últimos, aqui, onde está a maioria dos topos mais importantes? Eu diria que esse aqui é um deles, esse aqui é outro e esse aqui é outro. Então, eu tenho que achar um número que comporte esses 3 movimentos, tá? Eu colocaria aqui, olha aí, na casa de 64, 65. 65. Então, topo, em vez de 76, eu coloco 65. Ok? E fundo. A fundo, eu vejo esses aqui um pouquinho mais para baixo. Podemos dizer aqui 26. Vamos colocar 26. Tá 28, eu coloco 26. Uma coisa, não fique tão preso a númerozinhos tão pequenos e etc. Ok? Então, nesse caso, 65, aqui ó, tocou, aqui também e aqui também. Nesse caso, nesse momento, nessa situação do mercado, 65 e 26 são 2 representações que conseguem se adequar, né, se adaptar às condições do mercado. Essa é a parte da otimização e calibragem. Tá? E cada vez que você muda o período, se você for para o gráfico diário, é outra coisa. Né? Se for para o gráfico de 2 horas, é outra coisa. Então, é importante ter isso em mente. Tá? E talvez, e aí quando a gente fala dessa calibragem, né, de indicadores, na boa parte das vezes, você vai acabar querendo ficar somente com alguns poucos ativos ali, para você não ficar com um número muito grande de ativos, senão você acaba se perdendo em tantas calibragens constantes, etc. Tá? O gráfico de 5 minutos é uma coisa, 15 minutos é outra, e etc. Dica, se você pega um indicador pronto, né, enfim, qualquer indicador, na verdade, é importante que ele esteja adaptado para a situação do mercado naquele momento. Se você pegar a configuração padrão, tem chance de você estar realmente utilizando uma situação defasada que não está adaptada para aquele momento. E aí, quando chegar? Aí agora é muito importante você criar um plano de trading baseado nisso que eu acabei de falar. Esse vídeo já ficou extenso, mas eu queria realmente trazer essas ideias para você. Eu espero... Agora, o que você tem que fazer? 2 coisas que eu recomendo muito que você faça. A primeira coisa é você deixar o like nesse vídeo, né? Porque isso me ajuda a entender que esse material faz sentido para você, que te ajuda de alguma forma e que te... enfim, que você consiga aprender alguma coisa e levar alguma coisa para as suas operações e a partir disso evoluir. Então o seu like é muito importante, se inscreve aqui no canal, eu vou te trazer muito conteúdo aqui no canal da Markets.com para você realmente conseguir dar o próximo passo no mercado financeiro. Então conta comigo nessa jornada, ok? Outra coisa, você precisa abrir uma conta demo. Eu recomendo muito que você teste o seu conhecimento sempre em conta demo antes de ir para a conta real. Não vai direto para a conta real porque a chance de dar errado é bastante alta, ok? Então, tome cuidado. Abra uma conta demo. Aqui embaixo vai ter o link para você entrar e abrir uma conta demo gratuita lá no site da Markets.com e aí você vai conseguir utilizar isso.
enfim, testar a plataforma e criar estratégia, colocar o indicador para funcionar e você operar sem risco. Isso é muito importante. Na conta demo você consegue operar sem risco, tá bom? E outra coisa muito importante, agora tem que criar um plano de trading, né, baseado nisso que eu te falei, organizar, calibrar, faz essa calibragem, faz isso que eu estou te falando. Vai lá, pega a plataforma, pega o RSI, faz essa calibragem fina, identifica o que está acontecendo, né? Faz essa calibragem todo dia antes de começar a operar. Você vai ver que o indicador ele fica muito mais preciso, muito mais fino na hora de você operar, tá bom? Deixa o seu like no vídeo, te vejo no nosso próximo vídeo para falar do mercado financeiro. Um forte abraço e até mais.